Olá, bom dia. Bom dia. Vocês estão me vendo adequadamente? Tá tudo ok? O som está bom? Tudo ok.
Olá, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Está dando microfonia para vocês? Não entendi. Vocês estão ouvindo minha voz Sim, com só que está saindo microfonia? tipo com eco, como se fosse duas vozes. Pois é, houve a minha primeira entrada, ela travou e está dando microfonia. Eu vou tentar desligar aqui o microfone. Olha se melhorou. Parece que sim. Tá. Então, eu mesma que vou ficar ouvindo aqui minha voz duas vezes. Mas se não vocês não estiverem ouvindo, ok. Aí eu acho que agora resolveu. Peraí. Eu vou fazer o seguinte: como a gente ainda tem um tempinho, eu vou tentar desligar tudo e ligar novamente. É porque eu fiquei com duas ligações, tá? Só me aguardem um minuto. Pronto, acho que agora. Acho que agora deu certinho. Bom dia novamente para vocês. Meu nome é Eliane. Vocês estão me ouvindo adequadamente agora? Sim. Ok, obrigada. Desculpe aí o transtorno. é, assim como vocês, né? Nós também estamos passando aí pela transformação do instrumento de aula, né? Passando para o Teams. E a primeira entrada minha deu tudo ok, mas quando eu fui começar, ela travou. E aí, quando eu abri de novo, ficaram duas ligações ao mesmo tempo, dando aí a microfonia. Eu tive que desligar o computador e recomeçar. Mas vamos lá. Eu vou iniciar, vou explicar para vocês um pouquinho sobre a disciplina, vou me apresentar
E como nós estamos começando aí com um pequeno atraso, no finalzinho eu vou dar continuidade até fechar a proposta de hoje e ficará gravado essa aula, tá? Então, se alguém tiver que sair impreterivelmente 9 horas, por favor, fiquem à vontade, né? Mas se puder ficar mais uns 10 minutinhos, a gente fecha a proposta conforme foi programada e, e se vocês não puderem ficar, nós deixaremos aí a gravação disponível para vocês, tá ok? A Maria, eu gostaria de saber se além da turma da pedagogia, quem poderia indicar se são de outros cursos, porque essa disciplina de Libras, ela atende a pedagogia e os diversos cursos enquanto disciplina optativa. A pedagogia é uma disciplina obrigatória, mas nos diversos cursos é uma disciplina optativa e é natural, é comum que algumas outras pessoas também participem dessa turma da disciplina de Libras. Então, poderiam me dizer, por favor, se tem mais alguém? São 5 pessoas que estão presentes, né? Todas as 5 são da pedagogia. Se tiver alguém que não seja, por favor, levanta a mão. Amanda, você é de qual disciplina? Oh, desculpa, de qual curso? Psicologia. Tá, ok. Ah, também a Gabriela. Gabriela também é de outro curso? E Marina é de outro curso? Também sou da psicologia. Tá, ok. E Marina também é da psicologia. Então, nós temos aí 3 pessoas que são da psicologia. Ótimo, a gente sempre agrega, né? Muito bom. Ah, com certeza, né? Vamos lá, tem o Pedro que acabou de entrar também. É isso? Pedro e Paulo César. Ok. Bom, à medida que vocês forem entrando, se tiver alguma demanda, alguma questão que vocês gostariam de perguntar, fiquem à vontade, tá? Para ir perguntando. Se alguém desejar abrir a câmera para poder ter uma interação maior, fique à vontade também, tá? Pode deixar a câmera aberta, não tem problema, pode levantar a mão quando precisar. Bom, por que a disciplina de Libras? Libras hoje, primeiro, é uma língua, né? A língua brasileira de sinais é considerada uma língua, e por ser uma língua, é a segunda língua do Brasil, né? A gente não imagina que a língua portuguesa seja considerada como língua, mas é assim de fato, dentro de uma legislação que ampara o direito de uso da língua de sinais e o reconhecimento desta como língua. Hoje em dia, nós temos também, pela legislação, a obrigatoriedade da pedagogia e da fonoaudiologia e das licenciaturas desenvolverem a Libras como disciplina obrigatória nos diversos cursos, justamente pela importância de oferecer acessibilidade e inclusão às pessoas com surdez. Até um tempo atrás, nós vamos ver um pouco sobre isso no contexto histórico, que até pouco tempo atrás a língua de sinais era uma língua proibida, né? Era vista era má vista pela sociedade. E hoje a língua de sinais ainda carrega muitos preconceitos, carrega as pessoas têm muita dúvida, né, em relação à língua e ao uso dessa língua. Portanto, um dos ambientes que são de extrema importância na sociedade, do acesso à língua de sinais é o processo educacional e a fonoaudiologia, porque na fonoaudiologia, né, os profissionais que são os primeiros profissionais procurados pela família de pessoas surdas, e são profissionais que a gente também vai ver no contexto histórico, que vivenciaram essa história de exclusão e de preconceito e de má compreensão do lugar dessa língua na sociedade. Então, tanto as licenciaturas, a pedagogia, né, que também está inserida nesse contexto educacional,
e a fonoaudiologia, elas vão trazer essa disciplina como disciplina obrigatória. Os demais cursos, elas vêm como disciplina optativa. E aí eu já parabenizo vocês que são de outras áreas, né, como a psicologia, até agora eu vi aqui psicologia e design, se tiver outros aí depois pode ir falando, mas aqui no meu chat eu identifiquei psicologia e design, que são, e vários outros cursos também, né, que buscam a disciplina Libras como optativa. Geralmente, essas disciplinas, elas são colocadas como optativas e muitas pessoas buscam essa disciplina até mesmo sem saber para quê, às vezes só para completar uma carga horária, mas não desconhece a importância da disciplina. Então, para vocês, principalmente que são de outras áreas, o quanto é importante validar a disciplina como uma disciplina que vai agregar ao currículo de vocês, principalmente aí a área da psicologia, que a gente sabe o quanto é importante, principalmente nos processos, né, de avaliações do sujeito, o tanto que é importante o contexto linguístico, né, o contexto linguístico, social, cultural, são áreas que são importantíssimas e nesse contexto da surdez ainda é muito frágil, a gente tem poucos profissionais da psicologia que fazem esses atendimentos considerando essas especificidades, tá? E para quem é da pedagogia, vamos abraçar mesmo a responsabilidade, o compromisso com a Libras, considerando que o processo educacional das pessoas surdas ficam extremamente prejudicados quando nós, né, que somos da área da educação, não compreendemos esse processo. Então, aí vocês todos têm um motivo muito importante, né, um motivo grande para poder agregar conhecimentos da Libras. É importante que vocês compreendam que nós não vamos aprender Libras aqui. É estranho dizer isso, né? Como assim nós não vamos aprender? Porque a Libras é uma língua completa, é uma língua plena. Se eu falasse com vocês assim, ó, eu estou aqui, vou dar aula de inglês, vocês em 6 meses sairão com proficiência em inglês e com todas a compreensão desse contexto linguístico que envolve a língua inglesa. Eu estaria fazendo uma falácia, né? Não seria real essa venda minha aqui da proposta de ensinar inglês em 6 meses. Mas, assim como várias outras línguas, a língua brasileira de sinais, ela vai ter todo um arcabouço de conhecimentos linguísticos que precisam ser desenvolvidos no passo a passo para que haja, de fato, o conhecimento, a proficiência dessa língua. Então, para que serve essa disciplina? Essa disciplina ela serve para que vocês compreendam o lugar dessa língua e compreendam como é o funcionamento dessa língua. E a partir desse conhecimento, cada um de vocês vai buscar novos conhecimentos e ampliar este conhecimento de acordo com a expectativa profissional, a responsabilidade profissional, né? Aquele psicólogo que vai abrir as portas para atender as pessoas surdas, aquele profissional do design que vai ter um colega surdo no trabalho ou que vai desenvolver trabalhos voltados, né, para essa comunidade, para os pedagogos e professores que também vão desenvolver um trabalho mais acessível e adaptado, né, com adaptações adequadas no ambiente escolar para atender a demanda de pessoas surdas. Então, isso é uma responsabilidade social, uma responsabilidade cultural e profissional, tá? Para que todos nós possamos agregar. A disciplina ela conta com uma fundamentação teórica e reflexões que vão fazer com que vocês compreendam esse processo
e também façam a propagação desse processo, né, dessa divulgação. A sociedade ainda é muito restrita das divulgações relacionadas à importância da Libras e à necessidade do respeito. Até hoje a gente tem chacotas, piadas incoerentes, inconvenientes, né, situações de bullying que são vivenciados, deboches, né, que são trazidos e divulgados como se fosse uma situação natural, e as pessoas surdas têm que passar por isso. Então, a gente vai identificar justamente esse contexto do que é ser surdo numa sociedade ainda tão excludente. Apesar dos avanços que nós já tivemos, né? Mas ainda a sociedade ainda é muito excludente, porque ainda estamos naquele patamar de fazer para o surdo aquilo que é exigido pela lei. E nós vamos avançar na sociedade quando nós começarmos a desenvolver para as pessoas surdas aquilo que é de não só de acessível, né? Não é só de direito, mas também de um dever para que possamos trazer aí as contribuições sociais e culturais, ok? Eu não me apresentei, né? Meu nome é Eliane, eu sou professora, eu tenho aí aproximadamente 30 anos na área da docência, trabalho também como psicopedagoga, com intervenções psicopedagógicas na clínica, né? Faço atendimentos psicopedagógicos em clínica, sempre trabalhei nessa área da educação de surdos. Sou especialista, né, na área da educação de surdos e estou aí à disposição para trabalhar com vocês. Aqueles alunos que tiverem demanda durante a disciplina, demandas que vão além do que nós estaremos discutindo aqui, demandas por curiosidade, por interesse, por favor, entre em contato, vocês vão sempre comunicar comigo pelo Tira Dúvida, tá? Nesse espaço do Tira Dúvida, se você quer ler mais um assunto, olha, Eliane, eu li esse conteúdo do livro, mas eu me interessei, quero saber mais, me manda outro material, me indica outra referência, eu estou curioso e quero saber sobre isso, fiquem à vontade para poder estabelecer esse laço durante o semestre todo, para que vocês não fiquem com um conhecimento limitado e restrito no que o livro, né, de referência está trazendo para vocês enquanto conteúdo, e nem aqui os plantões. Os plantões sempre serão desenvolvidos com o objetivo de tirar dúvidas sobre os conteúdos que vocês estão fazendo leitura. Então, antes dos plantões, venham com as leituras feitas e com as dúvidas também, tá? Como o nosso tempo é sempre curto, a gente procura ser bem objetivo nas dúvidas e bem objetivo também na condução desse tempo, para que a gente mantenha o assunto especificamente relacionado aos conteúdos que estão sendo trabalhados. Por isso que vocês têm aí em aberto a possibilidade de sempre trazer outras questões que vocês têm curiosidade, desejo, deixar sempre anotadinho no papel, para quando você precisar, você jogar lá no Tira Dúvidas para a gente dar continuidade a essa conversa, tá ok? Sou mestra em educação, tá? Minha formação de graduação é letras, não sou da pedagogia, não sou da psicologia, mas minha atuação é letras e atuo na psicopedagogia e também tenho a formação na neuropsicologia. Então, estou aí à disposição para poder somar com vocês a partir dessa disciplina, os conhecimentos que vocês almejam, tá ok? Então, vamos lá. Alguém tem intenção ou quer se apresentar ou quer falar alguma coisa, fique à vontade e vai levantando a mão, porque eu vou aqui dando continuidade, tá? Se vocês tiverem alguma demanda, por favor, levante a mão. Não fiquem aí inquietos, e incomodados
pela minha velocidade aqui de atuação, tá ok? Bom, o primeiro tópico que a gente vai falar um pouco, que é o que vocês vão discutir, é sobre a educação de surdos. E aí a gente vai falar da história da língua de sinais, e essa história passa pela educação de surdos. E aí fica uma dúvida, né, em relação a essa questão do como, nós, por exemplo, vocês aí que são de outras áreas, por que que vocês têm que falar sobre educação se não é uma área específica? Independente da formação, a gente fala muito sobre a história da educação dos surdos, porque é nesse contexto que vai aparecendo as oportunidades de acessibilidade, de acesso à sociedade, de visibilidade na sociedade. Então, por isso que falar sobre a história das línguas de sinais é também falar da história da educação dos surdos. São situações agregadas, né, que a gente não tem como ficar fora disso, tá ok? Bom, a gente pode pegar alguns recortes que não tem como nós aprofundarmos aqui por causa do tempo, mas a gente vai pegar aí dentro do contexto histórico, a partir do momento que vocês desenvolverem a leitura, vocês vão identificando isso, alguns marcos que são significativos e que vão fazer diferença no nosso contexto social. Por quê? Hoje nós somos aquilo que vivemos no passado, né? A gente tem toda uma trajetória de mudanças culturais, sociais, que vão esbarrando na nossa relação social e cultural, na forma como nós vamos estabelecendo esses vínculos sociais. Então, digamos que nós temos raízes, né, que vão ainda deixar marcas, e essas marcas a gente vai rompendo justamente pela consciência e pela responsabilidade das mudanças sociais que são tão necessárias. Se a gente pega aí uma margem, né, o que antecede ao século XVI, a gente vivia situações muito excludentes no que diz respeito não só às pessoas surdas, mas também às pessoas com qualquer tipo de deficiência, porque os surdos eram vistos como incapazes, e o que antecede a esse período nós sabemos, sabe-se, né, que nós tivemos situações, por exemplo, de pessoas com deficiência serem eliminadas da sociedade, porque era uma época que era pautada pela perfeição. E também tinha todo um contexto religioso que eles identificavam que qualquer pessoa, né, que nascesse com alguma deficiência ou com faltando um membro, ou uma pessoa que fosse cega, que estivesse ali visivelmente identificado uma deficiência, essas pessoas eram condenadas à morte. Por quê? Esses bebês, né, já eram condenados à morte, já eram eliminados da sociedade, porque era considerado um castigo de Deus, um castigo, era algo que não era bem-vindo à sociedade. E aí, com o passar, né, do tempo, as pessoas surdas, é, elas entram num diferencial em relação às outras deficiências, porque a deficiência auditiva ela não é visível. Então, muitas crianças surdas, elas ainda continuavam escondidas quando eram identificadas aí como pessoas surdas. Elas eram escondidas porque já havia uma afetividade, um afeto aí da família, mas essas crianças não poderiam aparecer na sociedade. Então, haviam muitos abandonos, muitas situações complexas nesse sentido. Bom, nesse período, né, a gente começou eh, no- essas pessoas eram colocadas muitas das vezes, abandonadas, e as pessoas da igreja, elas absorviam essas crianças com deficiência, principalmente as surdas, porque as que não eram surdas era uma deficiência visível, mas a surdez, por não ser uma deficiência visível,
os pais, quando identificavam que essas crianças tinham deficiência, ou escondiam ou entregavam nesses espaços, né? E aí, como os padres, eles ficavam ali trabalhando auxiliando essas vidas, né? Principalmente por acreditar que aquelas almas ficariam perdidas se elas morressem, ficariam perdidas porque não confessaram. Então, eles tinham uma preocupação muito grande do que fazer com esses surdos que não tinham como confessar os seus pecados e como que eles iam morrer levando todos esses pecados, que eles seriam almas perdidas. Então, nessa tentativa de salvar vidas, salvar essas almas, eles criavam o que a gente chamava de asilos na época, que eram creches, né? Mas eles criavam esses espaços para colocar essas crianças surdas em convivência, tentando fazer algum trabalho. Então, nós podemos ter aí alguns marcos importantes, de alguns períodos que foram mais importantes, por exemplo, em 1520 a 1590, aproximadamente, começaram a aparecer os primeiros treinamentos de fala. E aí, esses primeiros treinamentos de fala com as pessoas surdas, tentando identificar a possibilidade desses sujeitos verbalizar aquilo que estavam sentindo e conseguir confessar os seus pecados. Era mais ou menos essa a ideia da época. Só que nós tivemos aí nesse período um abade francês um padre, né, francês, isso aconteceu na França, né, foi aproximadamente 1750, aproximadamente, eles começaram a perceber que os surdos, eles poderiam ser capazes, sim, de desenvolver a aprendizagem, porque começaram a identificar que esses sujeitos, eles se comunicavam de alguma maneira. Então, esse padre foi um divisor de águas, né? Porque ele traz aí uma observação muito atenta de que os surdos faziam alguns sinais que eram comuns entre os objetos que queriam ser identificados. Vou dar um exemplo. Esse padre foi ele foi muito atento a essa comunidade. Então, ele começou a perceber, por exemplo, a criança queria pedir água, ela mostrava o copo, ela fazia um sinal aleatório, que na época não era chamado de língua de sinais, né? Na época, para eles, não passava de uma mímica, um gesto. Então, a criança fazia esse sinal, e no dia seguinte, observou-se que esse sinal era utilizado de novo quando era para pedir uma água, ou quando estava tomando uma água. E o outro colega também fazia o mesmo sinal. E assim eles começaram a identificar que os surdos criavam gestos, na época era assim identificado, ou mímicas, né? Para se comunicar, e essas mímicas eram repetidas, ou seja, eram convencionais. Então, as línguas de sinais, elas vêm dessa naturalidade. Por isso que a gente fala que da língua de sinais ser uma língua nata, né? Ela vem espontaneamente da vontade de comunicar. Como não haviam outras formas de comunicação, o próprio ser humano foi criando outras alternativas comunicacionais. E é isso que acontece com as pessoas surdas, né? Sempre que precisam se comunicar e não têm acesso a outra forma de comunicação. Então, esse abade, ele é muito incrível pensar nisso. Eu acho fantástico. Se a gente considerar hoje a nossa expertise, né, na tecnologia, e pensar que em 1750 não existia tecnologia. Então, a forma como esse abade trabalhou foi fantástica, porque ele fez os desenhos marcando os sinais e cada desenho registrando uma palavra. Então, por exemplo, ele fazia esse desenho, esse aqui é o sinal de água,
e aí ele colocava, deixava registrado que isso era usado sempre para dizer água. E aí ele foi organizando um método de ensino, justamente aproveitando essas habilidades que os surdos tinham, que era de desenvolver os sinais. E isso foi propagando, né? Isso foi ampliando. E em 1775, ele já tinha conseguido divulgar a possibilidade dos surdos aprenderem por essa forma de comunicação, que na época ele chamou de sinais metódicos. Ele conseguiu divulgar em Paris a necessidade de uma escola só para surdos, sendo trabalhada dessa forma, porque aí ele divulgou esse trabalho dele. E aí, rapidamente, existiam tantas pessoas com deficiência auditiva e surdez, que rapidamente a França e a Europa foi tomada por escolas de surdos, utilizando esse método que na época foi chamado de métodos sinais metódicos, né? Para trabalhar com os surdos. Então, foi muito legal essa condução de divulgação de uma possibilidade comunicacional, tá? E aí, para curiosidade de vocês, a primeira escola de surdos gratuita que foi criada foi o Instituto Surdos Mudos de Paris. E aí, esse termo, essa nomenclatura, surdos mudos, era utilizada antigamente, olha só, em 1775. Hoje, a gente não usa esse termo surdo-mudo mais, porque depois disso, muitas pesquisas foram em avanço e essa nomenclatura mudo, ela foi eliminada do contexto da surdez. Então, por favor, quando vocês forem se referir às pessoas surdas, se refiram como pessoas surdas e não como pessoa surda-muda, mesmo que ele não tenha pronúncia verbal, porque essa pronúncia verbal ela vai exigir inúmeras formas de tratamento, de treinamento para que ele alcance uma qualidade de voz. E nem sempre os surdos têm acesso à fonoaudiologia em tempo hábil, com qualidade de terapia, que vá permitir que ele desenvolva essa habilidade de forma satisfatória. Segunda coisa, também não podemos dizer que todos os surdos vão desenvolver habilidade de linguagem verbal com propriedade, né, com clareza, porque isso vai depender da forma como ele é estimulado em casa, do tempo de terapia que ele tem, da quantidade, do número de perda auditiva. E aí nós vamos ter 3 tipos de perda auditiva, isso está lá no livro, a gente não vai falar sobre isso, mas é importante que vocês leiam, que é a perda auditiva leve, moderada e profunda. Então, se o surdo se encontra na perda auditiva leve, ele tem mais potencialidade para desenvolver habilidade com a fala. Outro fator importante, se o surdo nasceu surdo, nós vamos nomear como pré-linguístico. Se o surdo nasceu ouvinte e depois ficou surdo, nós vamos dizer que ele é pós-linguagem, se essa perda aparece após a linguagem, né? Porque pode aparecer uma perda enquanto bebezinho também. Mas e isso acontece por quê? Por N doenças. Por exemplo, a meningite pode causar a deficiência auditiva depois, né, do desenvolvimento da linguagem. Eu conheço vários surdos que desenvolveram a linguagem até os 7 anos, com 7 anos tiveram meningite e perderam a audição completamente. Então, a gente não tem como comparar a qualidade de linguagem oral por esses N fatores. E é um dos motivos que a fonoaudiologia precisa ter clareza dessa questão, dessa diferença, né, para o desenvolvimento da linguagem oral, não colocando todo mundo no mesmo pacote, achando que todos vão dar conta de desenvolver habilidades. Outra questão que a gente não usa o termo surdo-mudo é o fator de que os surdos eles emitem sons. Eles não têm problema nas pregas vocais. E quando eu me refiro à mudez, eu estou me referindo a um problema da parte funcional mesmo das pregas vocais. Não é o problema do surdo. O surdo tem a não funcionalidade
ou baixa funcionalidade da audição, né? Há uma lesão na área auditiva que dificulta, impede ele de ouvir ou dificulta essa audição, portanto, não tem nada a ver com uma lesão na área fonológica, tá? Então, a gente precisa romper com essa ideia de surdo-mudo. Não usem essa terminologia, ela é errada. Fiquem atentos, inclusive, na hora de fazer as tarefas e na hora de se expressarem, né, aqui na turma e até mesmo na sociedade, né, que o importante é a gente ir divulgando isso, porque até hoje a gente identifica, né, pessoas falando surdo-mudo o tempo todo. Então, olha que interessante essa mudança, essa forma como a França divulgou as possibilidades educacionais para as pessoas surdas. Por isso que a gente fala em educação, né? Porque a língua de sinais ela entra por esse viés. As línguas de sinais elas são descobertas nesse caminho educacional, tá? E aí não foi só isso, a Alemanha também trouxe informações e processos educacionais pautados em outra especificidade. Só que a Alemanha ela vem ainda fortalecida por aquela ideia de normalidade, de padrão de normalidade. Para ser normal, nós temos que ser perfeitos, para ser normal, nós temos que ser bonitos, tem que aquela seleção, né, do que é ser belo, do que é ser perfeito. E aí, dentro dessa condição, dessa visibilidade, o que acontece? A Alemanha ela traz o ideal de integrar os surdos na sociedade através da aprendizagem da linguagem oral. Então, eles se apropriaram da seguinte vertente: os surdos, para serem aceitos na sociedade, eles precisam ser normalizados. E ser normalizado é falar. O surdo tem que falar para aprender, ele tem que aprender a falar para ser aceito na sociedade. Então, eles desenvolveram aí um método de ensino pela linguagem oral. Isso está associado aos avanços tecnológicos da época, né? À medida que eles iam desenvolvendo vários estudos na área da linguagem, eles acreditavam que a linguagem tinha um lugar aí relacionado com a oralidade. Olha só, vou dar um exemplo simples para quem lembra o telefone público, né? Tinha uma época que o telefone público utilizava fichas e não cartão. Então, você colocava a fichinha no telefone público e aí, se completava a ligação, a fichinha ficava lá. Se a fichinha passasse direto, é porque a ligação não tinha sido completada. Isso é só para a gente fazer uma analogia da forma como eles pensavam. Eles pensavam exatamente isso. Se o surdo pensa, a fichinha cai, né? A fichinha do pensamento cai e ele consegue verbalizar. Se o surdo não pensa, ou seja, ele não aprende, ele tem uma incapacidade mental, então a fichinha não cai e é por isso que ele não fala, porque ele não tem capacidade de aprendizagem. Então, entrava num contexto dos surdos serem vistos como pessoas idiotas, imbecis, né, deficientes mentais, porque não davam conta de desenvolver outras formas, né, de comunicação. Então, a forma de resgatar o surdo era apenas pela linguagem oral. E essa metodologia utilizada, a metodologia dos sinais metódicos, ela foi sufocada por essa visão de normalidade, tá? Até o século XVIII, isso foi tranquilo, eles foram utilizando os sinais metódicos e deu um boom na qualidade de vida dos surdos. Mas essa relação entre França e Alemanha, isso se tornou um conflito. Fiquem atentos a isso, porque esse conflito entre França e Alemanha, ou seja,
eu ensino a língua de sinais ou eu ensino a oralidade, ela dura até hoje. É esse ponto que eu falo que a história da educação esbarra na nossa vida atual. Então, é por isso que a gente tem que entender qual é essa relação que nós, da nossa sociedade, ainda tem com a linguagem oral, baseada ainda na perfeição do sujeito. Tá ok? Se tiver alguma dúvida, podem parar, tá? Para perguntar. E aí, nesse período de 1815 aproximadamente, foi desenvolvido já uma escola, dentro das escolas já foi desenvolvendo uma consolidação dos estudos baseados nas línguas de sinais. Então, os surdos foram aprendendo a língua de sinais, aprendendo, né, a escolaridade a partir da língua de sinais, e aconteceu uma divulgação, uma ramificação em outros, no campo internacional. Vejam, começou na França e depois foi sendo divulgado. Por quê? A França começou a divulgar para outros países que existiam formas, sim, de educar os surdos. Então, por exemplo, os Estados Unidos procurou conhecer, né, essa forma de educar, e aí, nos Estados Unidos, em 1850, já começaram a utilizar as línguas de sinais, e é interessante a gente perceber que as línguas de sinais, elas começaram assim. Na França, a França foi ensinar aos Estados Unidos as línguas de sinais. É lógico que a França levou a língua de sinais francesa, mas toda língua ela é organizada de acordo com a sua cultura. São situações pares, né? Língua e cultura caminham junto. Então, o que aconteceu? Essa língua de sinais francesa que chega nos Estados Unidos, ela vai modificando, ela vai se transformando de acordo com a cultura e ela vai agregando novos valores e novas informações relacionadas ao ambiente cultural, e ela vai se moldando em língua de sinais americana. Então, é interessante como a gente vai percebendo como que a língua tem a ver com a cultura o tempo todo. A mesma coisa, vou dar outro exemplo, aqui no Brasil. A língua de sinais francesa vem com um professor francês aqui para o Brasil, e dentro do Brasil ele divulga e ensina os surdos que estavam na mesma condição de surdos abandonados, perambulando pela rua, sem condições educacionais. Ele ensina esses surdos a língua de sinais francesa, e esses surdos aprendem, e à medida que vão modificando as gerações, vão se apropriando de novos valores de sinais, vão criando novos sinais, porque a língua ela é constantemente modificada, né? E aí, nessa constância de modificação cultural, vão segregando novos valores, e hoje podemos dizer que nós não temos mais a língua francesa no Brasil, a gente tem a língua brasileira de sinais. Ela vai se transformando até se apropriar enquanto língua nata, enquanto língua que considera os valores culturais daquele país. Aí já fica uma fala para vocês, guardem isso. A língua de sinais é universal? Vocês já viram que não. A língua de sinais não é universal. A língua de sinais, ela foi desenvolvida e ela foi espalhada, né, internacionalmente, e cada país foi modificando a estrutura da língua, se apropriando dentro, se sustentando dentro de uma identidade, dentro de uma cultura, tornando-se aquela língua de acordo com a cultura ambiental, ou seja, cada país tem a sua língua. Então, nós temos língua brasileira de sinais, que é a Libras, que é no Brasil, língua de sinais americana, que é a ASL, nos Estados Unidos, né, na América, e assim sucessivamente. É errado, por exemplo, a gente falar assim, Libras nos Estados Unidos. Não existe Libras nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existe ASL, Língua de Sinais Americana.
e assim sucessivamente, língua de sinais francesa, língua de sinais venezuelana, língua de sinais sueca, e assim cada país tem a sua língua, tá? Imagino que muitos imaginavam eu acredito que muitos imaginavam que a língua de sinais fosse uma língua universal, mas ela não é, e a justificativa é justamente essa, por nós sustentarmos uma língua no ambiente cultural, tá ok? Então, não teria como, algumas pessoas perguntam, né? Não seria mais fácil uma pessoa manter a língua de sinais como língua universal? Não, porque senão nós não teríamos a riqueza linguística de cada país seguir a língua conforme a sua cultura, tá ok? E aí, em 1860, houve grandes avanços tecnológicos relacionados ao investimento da oralidade. Lembra lá daqueles estudos lá na Inglaterra sobre a oralidade? Isso foi avançando, e aí nós tivemos vários pesquisadores que persistiram na perfeição do ser humano a partir da linguagem oral. E um dos grandes avanços tecnológicos foi, inclusive, o aparelho amplificador sonoro, que foi feito aí pelo Alexandre Graham Bell, né, inventor do telefone. Na época, ele queria inventar um aparelho amplificador sonoro para a esposa e para a mãe, que tinham perdido a audição tardiamente, e aí acabou descobrindo o telefone. Né? Na verdade, ele estava buscando, era o aparelho amplificador sonoro para a esposa e para a mãe. E aí, com isso, nesses investimentos tecnológicos, foi divulgado o quanto era importante o surdo aprender a falar, principalmente por uma questão até judicial. Existiam muitos surdos, filhos de herdeiros, né, que era o único herdeiro da família, e esse herdeiro só podia receber a herança se fosse comprovado que ele era uma pessoa normal, porque se ele tivesse uma deficiência, ele não poderia receber uma herança. Então, isso é um dos exemplos, tá? Que foi determinante aí nessa imposição da linguagem oral. Então, a divulgação da época era: olha só, esse aparelho amplificador sonoro, ele vai permitir que seu filho aprenda a ouvir e a partir disso aprenda a falar. E aí ele vai aprender a falar para ele poder ir no julgamento, e o juiz vai perguntar algumas coisas para ele e ele vai saber responder, porque ele aprendeu, passou por um treinamento de fala. Mas esses treinamentos de fala não garantiam a aprendizagem, né, no desenvolvimento cognitivo dessas pessoas. Eram mais treinamentos bem robotizados, igual você treina um papagaio e ele vai repetir, repetir, mas ele não tem uma sustentação. Então, isso ainda trouxe situações de prejuízo no processo educacional dos surdos, mas teve uma força muito grande, né? Porque foi uma imposição, foi dada na sociedade essa imposição de que o surdo precisava aprender a falar para ser normal. E aí, nesse conflito, veio a França tentando defender o direito de uso da língua de sinais, e aí, em 1880, instaura-se internacionalmente um conflito, que já era longo, né, mas ele fica registrado nessa data, 1880, que acontece no congresso, foi o segundo congresso internacional para definir qual era a melhor e única forma que deveria ser ensinado aos surdos. E esse congresso ele foi elaborado e foi organizado por esse público de pessoas que defendiam a normalidade desse sujeito. É lógico que, perante a intensificação dessas divulgações e avanços tecnológicos, o Congresso bateu o martelo, decidindo internacionalmente a proibição das línguas de sinais. E quando vem a proibição das línguas de sinais,
não é uma proibição como é hoje, né? A gente proíbe um monte de coisa em todos os lugares. Há proibições que não são consideradas. Naquela época, não. Proibição era coisa séria e tinham consequências graves. Então, os surdos tinham as mãos amarradas nas escolas, os surdos recebiam palmatórias, os surdos, se fossem pegos usando língua de sinais, ficavam de castigo em quartos escuros para aprender a não falar através das línguas de sinais. Então, exigia uma imposição mesmo do uso das línguas orais. Gente, pasmem, mas essa proibição de 1880, ela vem, ela passa por um processo de proibição até o ano 2000. Aqui no Brasil, no ano 2000, nós tivemos a lei de direito de uso da Libras, ou seja, é muito recente. A gente considerar que há pouco tempo atrás foi liberado o uso da Libras. Eu cheguei, quando eu comecei a trabalhar, né, nessa área da língua de sinais, ainda não era autorizado o uso da Libras. A gente usava Libras escondida, né? Ainda não era autorizado. Então, para vocês verem tamanha fragilidade que ainda nós vivemos na sociedade em preconceito ao uso da Libras, em preconceito às pessoas surdas quando não desenvolvem a oralidade. Então, é nesse contexto que a nossa disciplina vai passar e que é importante que vocês compreendam esse processo, né? Por quê? Porque com essa proibição da língua de sinais em 1880, nós tivemos consequências drásticas na escolaridade, porque os surdos despencaram na educação. Eu tenho hoje, por exemplo, em escolas, surdos que não foram alfabetizados e que estão no ensino médio. Eu tenho, por exemplo, vocês terão, né, às vezes terão ou têm colegas que trabalham no mesmo ambiente que não têm um registro, não desenvolveram a escrita do português de forma satisfatória. Não significa que ele seja ignorante, não significa que ele tenha uma deficiência intelectual. E aí vão marcando, vão deixando marcas o preconceito, deixam marcas os estigmas que estão ali. E aí a gente precisa saber o que fazer com isso. Por exemplo, os surdos, na hora de fazer os seus registros na escrita do português, muitos vão escrever assim, eu querer casa sua aí sábado, né? Ou seja, eu quero ir à sua casa no sábado. Eu trabalhar difícil, doente tem. Ou seja, eu não tenho condições de trabalhar porque eu estou doente. Então, eles vão deixar registros na língua portuguesa, não é porque são burros, não é porque têm deficiência intelectual, é porque o português é uma língua que não foi ensinada da forma adequada. É porque o português precisa ser ensinado como se ensina a língua portuguesa para um estrangeiro. O americano, quando chega no Brasil, ele vai aprender português, eu tenho que saber como ensinar o português para ele. Porque eu não posso ensinar o português como eu ensino para uma criança. É de forma diferente, né? Ele não é nativo. Assim como o surdo também não. O surdo, ele tem uma língua que precisa ser preservada quando tem. Porque a maioria desses surdos são proibidos pelas famílias até hoje. São proibidos de usar a língua oral, desculpa, são proibidos de usar a língua de sinais, mas também não tem qualidade de ensino da língua oral. E aí, o que vai acontecer com esse sujeito? Ele vai ter um atraso no desenvolvimento da linguagem que é muito significativo. Isso aí as psicólogas vão lidar com isso, né? O que acontece com a área cognitiva quando se tem um atraso no desenvolvimento da linguagem oral? O que acontece se o outro, do outro lado, não entende a minha comunicação, a minha forma de comunicar? O que acontece com uma família, né, com um sujeito, vamos pegar aí adolescente,
tentando descobrir quem ele é, se ele não tem referência de pessoas que são surdas na vida dele. A única referência que ele tem são pais dizendo: olha, você tem que ser normal. E aí ele não consegue ser normal naquela família de ouvintes, porque 95% das pessoas surdas têm pais ouvintes. E não consegue ser normal e atender a expectativa dos pais, mas os pais proíbem que eles tenham acesso a outros surdos. Pensa isso cognitivamente e mais ainda, psicologicamente, emocionalmente, os transtornos que isso vai causar na vida desse sujeito. Isso aí é um embate que tanto a pedagogia quanto a psicologia precisam estar atentos, porque isso vai interferir completamente nos processos cognitivos, né? E a gente tem que pensar nisso com muita atenção. Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim. No próximo encontro, nós vamos falar, né, a repercussão disso e quais as fundamentações, né, que vão aparecendo aí a partir dessas proibições das línguas de sinais, tá ok? Antes da gente fechar, eu só queria ver com vocês se vocês podem me dizer assim, se foi válido, se vocês entenderam esse processo, se está tudo ok, e se eu posso contar com o retorno de vocês. Alguém gostaria de falar? Tem alguma dúvida? Se para vocês está tudo ok hoje? E conto com o retorno de vocês no próximo encontro, tá? São plantões importantes que a gente vai acompanhando, a gente vai tirando dúvida, vai tendo mais clareza, e isso facilita muito, principalmente lá no finalzinho, nos processos avaliativos, né? Que a gente ter esse diálogo aqui, essa conversa rapidinha, isso vai amadurecendo e facilitando a compreensão dos conteúdos que serão propostos aí adiante, tá ok? Para quem não pôde assistir, voltem, ou para quem quiser, assista novamente, para que vocês tenham aí um bom aproveitamento. No mais, bom final de semana e até breve, e muito obrigada pela presença de todos. Obrigada. Obrigada, Eliane.